Olá, seja bem-vindo ao No Alimentos Zumbis, eu sou a Nath e venho aqui pra gente conversar sobre uma das grandes estreias aí desse feriadão 7 de setembro, o filme Ângela, protagonizado pela maravilhosa Isis Valverde, que vai contar uma história de um true crime, né? Um assassinato, um feminicídio que aconteceu nos anos 70 e que foi um dos que acabaram levantando uma luta muito importante, que é quem ama não mata. Naquela época, naquele período, o assassino da Ângela Diniz foi quase tido como um herói, quase saiu impune do seu crime, mas graças ao movimento popular, graças a várias mulheres que se juntaram para gritar nas ruas que quem ama não mata, as coisas acabaram mudando. Mas tudo isso colocou aquela mulher, aquela socialite extremamente bonita, extremamente dona de si, num papel quase de vilã. Aí vem esse filme que quer tirar essa barreira, que quer contar essa história, quer contar esses últimos meses da vida da Ângela, o que aconteceu. Será que deu certo? Aqui nesse filme a gente vai acompanhar a Ângela Diniz, que é vivida pela Isis Valverde, que era uma socialite chamada aí pelas festas de A Pantera de Minas e que acabou se envolvendo com um homem que em 4 meses tirou a vida dela, com vários tiros no seu rosto, o que é muito específico se a gente pensar sobre esse aspecto, né? O que representa atirar no rosto de alguém. E a gente tem essa história aí nesse filme, que é dirigido pelo Hugo, que fez também Elis, que tá na Netflix, para quem quiser conferir. Ele mesmo diz que ele pretende fazer uma trilogia aí de mulheres, né, de histórias de mulheres. Ele fez Elis, agora Ângela, não sabemos ainda qual história ele quer contar, a próxima, mas aqui a gente tem esse recorte bem true crime, né, o envolvimento dela com o Raul, que ficou conhecido, né, quando toda essa história veio a público, quando todo o julgamento aconteceu, de Doc Street, mas no filme ele não é chamado assim, é só por Raul, ou Doutor Raul. E é só isso que a gente tem nesse longa, que é esses 4 meses de relacionamento que eles tiveram. Então foi um relacionamento muito curto, ali em 1976, que terminou da maneira mais trágica possível. E tudo que a gente vê são todos aqueles sinais de um relacionamento onde ela estava entrando num relacionamento tóxico, um homem agressivo, instável, que seria capaz de tudo. E no final ele foi. Acho que a primeira coisa que eu preciso destacar para vocês é a atuação da Isis. Eu disse, ela é maravilhosa, ela é uma ótima atriz, e eu acho que ela tentou colocar o que ela podia no que foi entregue para ela, o que foi colocado nessa história que o diretor quis contar, que foi muito específico. E realmente o grande erro deste filme está na maneira que ele quis olhar para Ângela Diniz. Tudo bem, ela era uma socialite, vamos pensar, era uma riquinha, que tinha tudo, ok? Para que glamourizar ainda mais uma vida já glamourizada? Mas nem isso tem, nem a parte dela gostar das festas, nem essa parte, digamos, do glamour das sociedades em que ela estava ali em volta, né? Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, nada disso é mostrado. A gente tem uma única festa e ela é chamada de a Pantera de Minas. Ela amava festas e tu tem uma festa só no filme. A única festa em que, digamos, eles se conhecem, basicamente, tá? Que eles começam a se envolver, ela e o Raul. E do resto, tu tem eles transando o tempo todo e mais pro final, eles brigando e transando, brigando e transando. O diretor disse que era para realmente mostrar a paixão avassaladora que eles tiveram durante esses meses, né? O que envolveu eles, como eles ficaram tão conectados, eles eram tão ligados, e o sexo era para mostrar isso. Só que a gente tem várias cenas de sexo. Tu não precisava, tu podia colocar um pouco mais da pessoa Ângela,
que ela fazia, no que ela estava envolvida, os seus negócios. Tem um pouco ali da relação bem conflituosa que ela tinha com seu ex-marido em relação à guarda dos seus filhos. Ela que casou muito nova, teve seus filhos muito nova, perdeu a guarda deles e ela queria estar junto com os filhos, queria estabelecer uma vida ali, digamos, padrão, casada num lar estável para poder ter e visitar os filhos ali. E isso é passado apenas como uma justificativa muito rasa para ela se juntar logo com o Raul, vai para Búzios, lá eles compram uma casa de uns amigos e vivem lá os momentos finais da vida da Ângela. Eu não vejo a Ângela, e isso é claro, você não vai conhecer a Ângela, tá? Você não vai descobrir quem era essa mulher, por que que ela era uma socialite, da onde que vinha esse dinheiro, quem eram os pais, nada, tu conhece nada dela, nada. As amizades, tu tem uma amizade, duas amizades ali, deu, ela fica totalmente isolada e tudo bem tu mostrar esse isolamento em um relacionamento violento, ele acontece, né? Para ali, o homem, ele acaba isolando aquela vítima para ela não ter envolvimento com ninguém em vários sentidos, até mesmo de se sentir segura para buscar ajuda, mas nem isso é construído desta maneira, tá? Parece simplesmente que ela não era ninguém antes de conhecer o Raul, que toda a sua vida pregressa não existiu. E tu tem esses pequenos momentos de conversa dela com a mãe, em relação aos filhos, que é vazio, extremamente vazio. E daí a gente tem a parte do Raul, que é vivido ali pelo Gabriel Braga Nunes, que é cafajeste, que é nojento, e a todo momento tu tem essa visão dele. Aí tudo bem, tu precisa já, o diretor coloca na tela já esse grande sinal vermelho em relação a este homem, que ele nunca prestou, né, que ele nunca foi boa pessoa e que ele era sim um homem violento, um abusador, e deixa ali mensagens de que a sua esposa anterior, né, também sofria disso e que ele vinha e que ele conseguia com seu charme ser manipulador, sabe? E ser encantador, mesmo mostrando todo esse lado hostil e violento que ele tinha em alguns momentos. E a Ângela se envolveu, se apaixonaram, tiveram ali um relacionamento realmente muito forte, muito instantâneo, mas o filme foca demais nele, sabe? Deixa ele muito em evidência. O que tira tempo de tela para tu contar a história da Ângela, ok? Isso me incomoda. Ele apenas faz um papel de um homem escroto qualquer, tá? E tu sente isso dele, talvez isso já vale alguma coisa, porque é isso que tu tem que sentir, tu não tem que sentir empatia, mas a maneira que termina, gente, tem tipo uma ceninha, não é cena pós-crédito, mas sabe, uma ceninha final ali, mostrando o que acontece com ele, que não teria o porquê. E o filme, ele se passa exatamente assim. Esses 4 meses, ele termina quando ela morre. Aí tem um outro ponto de escolha de narrativa do diretor. O que ele escolheu contar sobre essa mulher? Ok, eu não quero mostrar quem ela é, só quero mostrar o relacionamento, o que ela sofreu, todos os sinais de abuso, todas as primeiras violências que ele fez em relação a ela, né, as primeiras brigas e tal, até o fatídico dia que ele atirou na cara dela. E tudo isso envolvendo muito a questão do ciúme, dela ser essa mulher muito independente, extremamente independente, né, em relação ao dinheiro dela, em relação ao corpo dela, em relação à sexualidade dela. E isso era muito amedrontador para ele. Isso é muito amedrontador para alguns homens. E tu atirar no rosto de uma mulher que era considerada extremamente bonita, mostra o porquê que ele estava fazendo aquilo, sabe? A baixeza de tudo. E daí o diretor foca nesses momentos de sofrimento
dela e de sexo com ele. Sexo e sofrimento, sexo e sofrimento, sexo e sofrimento. É o resumo do filme. Desculpa, mas esse é o resumo do filme pra vocês. E em vez de tu colocar também, ok, aconteceu, eu quero contar essa história de amor, tá? Essa história na qual a Ângela se envolveu, se abriu, achou que realmente tinha encontrado alguém que sabia quem ela era, que abraçava quem ela era. E no final a gente sabe que não foi assim. Mas tu tira dessa equação, dessa história, o pós, que foi extremamente marcante, porque ela foi extremamente julgada por ser mulher, por talvez ter traído ele, por ser muito liberal, sabe? Por gostar de festas. Muitas suposições vieram à tona para tu colocar a culpa na vítima. Ela mereceu. Se ele atirou nela, é porque ela mereceu. Ela fez algo. Então, o próprio julgamento ali do Raul, ele foi piada, ele foi ridículo, tá? Ele ganhou 2 anos de prisão por isso. Aí é que vem toda a questão. Porque a mídia, na época, culpabilizou a vítima. Ela morreu porque mereceu. Então foi todo esse carnaval, foi todo esse julgamento que a gente sabe que vivemos até hoje, mas que durante os anos 70 foi ainda maior. Mesmo uma mulher que era conhecida, que era de elite. Imagina uma mulher pobre e preta. Aí veio toda a comoção da sociedade naquela época, né? De parte, é claro, da sociedade, de algumas mulheres que durante aqueles anos, né? Os anos 70, teve muitas mulheres que acabaram morrendo, né? Não se tinha o nome feminicídio naquela época, não se dava esse nome, mas a gente sabe que foram crimes cometidos apenas por serem mulheres. Então, e dali começou esse movimento de quem ama não mata. E com a morte da Ângela e essa prisão meio de fachada do Raul, veio esse movimento forte. Nada disso o diretor quis botar, sabe? E isso enfraquece muito a história, a importância da Ângela, a importância dela em vida como uma mulher única, né? Dona de seus direitos, de seus poderes, e também o que ela representou pós a sua morte, pós o seu assassinato, né? Porque ela representou muita coisa. E daí isso é só jogado em algumas linhas finais do filme. E daí tu coloca um filme desses, que poderia ser um grande motor de discussão, se tornar tão insignificante assim. Porque acaba se tornando um filme insignificante. Tirando as tentativas da Isis Valverde, né, de colocar algumas emoções ali da sua personagem na tela pra gente, com muita dificuldade, porque ela não tinha muito material também para isso, a gente tem a outra atriz, que é a Alice Carvalho, que se vocês não viram, vejam Cangaço Novo. Esta mulher em Cangaço Novo e esta mulher em Ângela é o que vale a pena, porque ela é empregada que ficou na casa, né, que eles compraram em Búzios, e tudo que ela demonstra, todo o medo, toda a raiva das violências que ela presencia do Raul contra a Ângela é assim espetacular, é atuação, é o que a gente faz a gente sentir o medo real ali, é as expressões dela vivendo aquela empregada. Então, tirando esses 2 momentos, eu acho que é ela que vale a pena nesse filme, realmente, é a atuação dela e também a Isis, que tenta dar o seu melhor. Mas, se você quiser saber realmente a história da Ângela, tem um podcast chamado Praia dos Ossos, né, que é o nome lá da praia em Búzios, onde tinha a casa que a Ângela comprou com o dinheiro dela, né, para construir essa vida com o Raul e que foi morta lá dentro.
tem esse podcast, vou deixar o link aqui na descrição para vocês ouvirem, que lá, assim, traz tudo detalhado, como que foi o crime, como foi esse relacionamento, quem era a Ângela, para vocês saberem um pouco mais sobre essa história, se forem ver, se já assistiram, ficaram com muitas dúvidas, porque a gente sai extremamente, assim, perdido em quem foi a Ângela, só vê aquele crime, só vê aquele relacionamento e nada mais. Então, eu deixo esse conselho aqui para vocês. Se vocês forem ver, me contem se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Pode ser que vocês gostem, não é uma questão aí, né? Eu sempre digo, cinema é uma experiência única, vem muito das suas vivências, vem muito disso, mas também recordando que é um filme que lida de violência, né? Sobre violência doméstica e tem algumas cenas mais pesadas, então se cuidem, se vocês forem ver, saiba que tem isso. E no caso, se vocês ouviram o podcast, me conte aqui também. Não esqueça de deixar o likezinho e se inscrever no canal, que eu sempre venho falar sobre as estreias que estão chegando aí no cinema. Beijos e até a próxima.